Fala turma, tudo certo? Chega junto no Coffee Runners Lab e hoje vamos falar desse cara aqui, Nike Air Zoom Tempo Next por cento. Então quer saber um pouco mais das características técnicas, da minha percepção quanto à usabilidade e um comparativo com modelos dessa mesma categoria? Prepara o café e vem comigo! E o café escolhido de hoje é o Dolce Gusto Espresso Intenso. Olha, eu vou te dizer que se aproxima bastante de um café de cafeteria, aquele espresso bem forte, bem encorpado. Então, fica a dica. E hoje é o dia dele, Nike Air Zoom Tempo Next por cento. O tênis da categoria de performance, utilizado principalmente, produzido pela Nike, pensando naqueles dias de treinos intensos, ritmados, fartlek, treinos de tiro e até para ser utilizado em provas também. Três características que fazem com que esse tênis seja de performance. Cápsula Air Zoom, semelhante à cápsula que a gente tem hoje no Alpha Fly. Ele possui uma placa de nylon, então lembrando, não é uma placa de fibra de carbono. Então ele tem um pouco mais de flexibilidade que um tênis com placa de carbono. E ele possui também a tecnologia em Zoom X em parte da sua entressola. Então são as três características que fazem com que esse tênis aqui seja um tênis de performance. Vamos então às características detalhadas. Solado, ele possui um solado em gripe que possui digamos que uma certa aderência muito interessante em dias de chuva, então a gente vai ter bastante aderência. Com questão à durabilidade, eu sou suspeito, porque por conta principalmente da minha passada, a minha aterrissagem principalmente ser muito supinada, eu acabo destruindo muito os tênis na parte lateral. E esse aqui é um tênis que eu não me adaptei. Reparem que a parte aqui do grip, ela está bem danificada já por conta dessa minha passada, e isso é um ponto de atenção para você que também tenha essa passada mais, aterrissagem principalmente, né, mais supinada. Então, como foi falado, a entressola dele possui parte em Zoom X, semelhante aos modelos Vaporfly e Alphafly, então é só uma parte. Repare que tem até uma tirinha que divide, né, uma sola mais emborrachada na parte de trás e a Zoom X aqui na parte mais médio e frontal do pé. Reparem até que ele dá um barulhinho diferente. Então a Zoom X aqui ele lembra mais a tecnologia que a gente utiliza no Vaporfly e no Alphafly. Então ele tem essa cápsula em Air Zoom, reparem que é uma cápsula semelhante que a gente tem no Alphafly. Uma característica importante, então, como já foi falado, é uma cápsula que ela funciona muito bem para resposta, então a combinação da placa de nylon com a cápsula dá uma resposta muito interessante. Um adendo aqui para pessoas que possuem a aterrissagem da passada muito supinada, não recomendo. Inclusive a minha cápsula ela já perdeu, digamos, a característica de propulsão, principalmente do pé esquerdo. Reparem que quando ela comprime, ela não volta como a do pé direito. A do pé direito ela já está, digamos, mais rígida, enrijecida, diferente do meu pé esquerdo, que eu já judiei bastante. E lembrando que esse tênis aqui, ele rodou praticamente 430 km, então não era para acontecer isso. Então fica a dica aí para você que tem uma passada um pouco mais supinada, a pensar duas vezes antes de adquirir esse tênis. E eu achei muito interessante até trazer um comparativo, porque por mais que o Alpha Fly também tenha essa mesma cápsula, no Alpha podem reparar que a entressola dele aqui, principalmente a parte da sola da borracha, ela já praticamente não tem mais na parte da cápsula, e mesmo assim a cápsula continua intacta. Então esse tênis aqui já tem mais de 900 km, esse, enfim, já fiz Ironman, já fiz maratona, então é um tênis que ele possui uma durabilidade com relação à cápsula Air Zoom muito diferente do Tempo Next, apesar de ser a mesma cápsula segundo a Nike. Mas vamos dar sequência aqui. Cabedal em Flyknit, então é um cabedal que ele possui até uma certa elasticidade. A questão é que ele é um tênis com uma forma muito estreita, então para você que tem o pé um pouquinho mais largo, é interessante você experimentar antes, porque ele pode fazer com que o seu pé fique muito
muito apertado dentro do tênis e também, se ele mesmo assim ficar apertado e você começar a utilizar, tem a chance desse Flyknit não aguentar e acabar desgastando ou até rasgando na parte lateral. Lingueta, é um tênis que não possui lingueta, é aquele estilo meinha, então é um tênis bem interessante, principalmente para quem faz triatlon, né? Então tem muita gente que inclusive nem usa cadarço nesse tênis aqui, ele fica um tênis como se fosse uma meia, então fica muito mais fácil de calçar, e, enfim, de fazer as transições, e ele acaba se adaptando muito bem para esse tipo de treinamento e esse tipo de provas, né, de triatlon. Bom, contraforte, é um contraforte bem estruturado, então eu acho que isso aqui é interessante, então ele funciona bem legal. Ele tem até um puxador que facilita calçar o tênis, então é uma característica legal. Vamos aqui o cadarço é bem simples, ele possui mais um material mais sintético, me agrada muito, prefiro o sintético do que o algodão, principalmente por conta da questão de acúmulo de água, então é um cadarço que ele tende a ficar mais seco ao longo de treinos, enfim, que a gente tenha mais presença de água. A palmilha dele é grudada, então é outra característica, né? Então se você vai ver um tênis que por acaso a palmilha esteja solta, fique atento que pode ser um tênis falso Temponet. Inclusive já tem um amigo meu que devolveu um tênis desse aqui por conta de ter identificado que era um tênis falso. Compra no Enjoei, fiquem muito atento. Bom, a parte frontal dele tem uma biqueira, que aqui ele auxilia na questão da durabilidade, né? Então para quem gosta de um tênis um pouco mais justo, ele vai ajudar na questão da durabilidade. Como foi falado, então, é um tênis com uma forma estreita, então é um modelo que ele não possui uma estabilidade muito interessante para quem tem uma passada, digamos, mais de calcanhar. Reparem no vídeo que eu fiz, que eu faço uma curva com um tênis e como a minha passada é um pouquinho mais de ponta de pé, ele possui uma estabilidade bem interessante. Mas para quem possui uma passada um pouquinho mais de calcanhar, não aconselho a utilização desse tênis aqui por conta principalmente da forma estreita. Bom, peso desse tênis aqui, no tamanho 41, ele está pesando 261 gramas. A forma com relação ao tamanho é semelhante aos outros modelos da Nike. Então eu, por exemplo, tenho o Vaporfly 41, o Alphafly 41, Tempo Next 41. Então ele segue uma tabela de numeração bem padronizada. Bom, características técnicas, era isso. Turma, e com relação à minha percepção de usabilidade desse modelo aqui, usei ele muito, treino de tiro, fartlek, ritmados, e confesso que na época eu utilizava o Alpha para provas e ele para treinos e não via muita diferença com relação à performance dos dois modelos. É claro que o Tempo Next ele vai te trazer um pouco menos de resposta e um pouco menos de absorção de impacto, principalmente, né? Por conta, principalmente, da placa dele não ser de carbono, ser de nylon, e também da entressola não ser em Zoom X por completo. Então é só uma parte da entressola. Mas é um tênis excelente para quem procura um modelo para, principalmente, treinos de intensidade. E claro, para quem também procura um modelo que seja, digamos, com um preço interessante para ser utilizado em treinos e provas. Mas agora uma atenção. Pelo preço hoje que a gente está encontrando esse modelo aqui, 1.399, 1.299, eu entendo que tem outros modelos que valem mais a pena. Por exemplo, esse modelo aqui na época eu paguei uns 650, 700 reais. E daí, na minha percepção, por esse preço, vale muito a pena. Mas se eu tiver com o preço dele cheio, eu entendo que tem outros modelos que a gente possa optar. Exemplo, se eu colocar ali mais uns 200, no máximo 300 reais, eu consigo encontrar um Vaporfly 2, por conta de que a gente teve o lançamento do 3, então hoje ainda tem os últimos modelos do Vaporfly 2 com um preço bem interessante numa promoção, até 1.500 a gente encontra. Ou se não, se a gente procurar por modelos principalmente da categoria de performance, que as marcas fazem mais para treino, a gente podia fazer um comparativo com o Magic Speed da ASICS. É um tênis que vai ser mais versátil por conta de que ele é mais estável e tem um maior amortecimento, então é um tênis que eu conseguiria utilizar, por exemplo, em rodagens, treinos de regenerativo, o que eu não aconselharia esse modelo aqui. Então esse cara aqui, principalmente para treinos de intensidade, provas de 5, 10, no máximo 21 km,
Triathlon, ele tem uma característica bem interessante que é esse formato em meia, que facilita o calço dele, né, na transição, e esse puxador aqui no contraforte. Então, provas de sprint e olímpico, indico muito esse modelo aqui. Ressalvo que, para mim, esse tênis aqui que eu tenho uma pisada, principalmente uma aterrissagem muito supinada, não durou nem a questão da entressola aqui, do solado dele em borracha, então ela destruiu bem rapidamente, e a cápsula também já se aposentou, então ela já está aqui inutilizável, o que faz com que esse modelo de tênis aqui eu já nem esteja mais utilizando. Mas se você tem uma passada um pouquinho mais neutra, que não tem essa questão da aterrissagem, sobrecarregar muito essa parte lateral do tênis, pode ser que para você seja um baita modelo. Turma, por hoje era isso, não posso deixar de te lembrar de se inscrever aqui no canal, então a tua inscrição é muito importante aqui para fortalecer esse ambiente e para que eu consiga trazer um conteúdo cada vez melhor. Então, se você até tem alguma sugestão de outros modelos, tem alguma dúvida, algum comentário sobre esse modelo aqui, não deixa de deixar seu registro aqui nos comentários, encaminhe esse vídeo aqui, caso você conheça alguém que esteja procurando um tênis de treino, um tênis de competição. Se tem alguém que está com dúvida com relação a esse modelo aqui, se compra ou não compra, então encaminha o vídeo. Eu acho que é bem interessante também que a gente crie essa comunidade e consiga de alguma forma compartilhar esse tipo de conteúdo. Finalizo o vídeo aqui com o outfit, para vocês verem como que fica esse modelo aqui nos pés. Então por hoje era isso e valeu!